históricos da educação. Muito provavelmente você já ouviu falar que estudar história é importante para conhecer o passado, compreender o presente e projetar, construir um futuro. E nesse sentido, por que é que nós vamos estudar os fundamentos históricos da educação? Nós faremos o recorte nessa aula a partir da década de 30 e passaremos até os dias atuais. E para estudar os fundamentos históricos da educação, é importante reconhecer que todo o desenvolvimento da sociedade se dá numa conjuntura. Uma conjuntura que é política, que é econômica, que é cultural, que é histórica. Então, todo o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento do trabalho, o desenvolvimento da política, tudo se dá nessa conjuntura. Essa conjuntura que se dá num contexto mais amplo, essa conjuntura que nos dá condições de compreender as relações atuais e, a partir daqui, fazer novas previsões, fazer a nossa projeção para o futuro. E no quadro, nós temos alguns questionamentos para iniciarmos essa discussão. Então, o primeiro questionamento: qual é a importância da compreensão da história da educação para a formação do professor? Por que é importante você, enquanto graduando, estudar história da educação? E ainda, por que os fatores históricos eles influenciam no desenvolvimento da educação contemporânea? Será que esses fatores históricos eles influenciam mesmo no desenvolvimento da sociedade contemporânea? Então, todos esses princípios nós abordaremos ao longo da nossa discussão. Por que é importante o professor, em sua formação inicial, estudar os fundamentos históricos da educação? E ainda nós buscaremos, passando pela história com recorte na década de 30, compreender em que medida esses fatores históricos eles influenciam no desenvolvimento da educação contemporânea. Como a nossa aula terá como recorte a partir da década de 30, eu cito aqui que também é importante pensar alguns fatores históricos antes da década de 30. Então, nós tivemos o período do Brasil colônia, que vai de 1500 até 1822, com a independência do Brasil. No período do Brasil colônia, nós tivemos a educação jesuítica, que vai até 1759. Nós tivemos também a educação da Reforma Pombalina. Nós tivemos ainda uma mudança nesse quadro em 1808, com a vinda da família real para o Brasil. Será que nesses contextos, como que a educação era pensada? Será que era uma educação para todos? Será que era uma educação para a formação da elite? Vamos pensando. Depois nós tivemos o período do Brasil Império, que vai de 1822 até 1889, com a proclamação da República. E quais foram os princípios, uma base econômica do Brasil que se desenvolvia com base agrária, com a exportação de bens primários como café, a cana-de-açúcar? Qual que era o papel da educação? Qual que era a centralidade da escola nesses períodos? E depois, com o Brasil República, nós iniciaremos a nossa aula então com um recorte da década de 30, da década de 30 até os dias atuais. E nessa aula, além de discutir os fundamentos históricos, nós passaremos também por alguns princípios dos governos. E quando nós entrarmos na década de 1990 e também dos anos 2000, nós vamos discutir especificamente a educação em cada governo. E é preciso ter bastante clareza que as análises e as discussões proporcionadas nessa aula não têm um partido no sentido de julgar o político em si, mas de analisar como as políticas educacionais se desenvolvem em cada governo. E para isso nós precisamos entender um governo como um aparelho mais amplo,
não como a figura de um presidente em si. Então, são esses os princípios para a nossa discussão, para a discussão da nossa aula, da aula de hoje. Nesse conceito, discutiremos a educação brasileira de 1930 até 1964. Não é um período muito curto para discutir, é um longo período, um período que marca tanto o desenvolvimento econômico quanto o desenvolvimento político do país. E nesse contexto, assim como há um embate político, há um embate pelo desenvolvimento econômico, há também um embate pelo direcionamento da educação brasileira. Então, por que recortar a partir da década de 1930? Nós tivemos, num contexto mundial, nós tivemos em 1929 a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que causou uma crise no sistema capitalista mundial. E não diferentemente, aqui no Brasil, também há embates no sentido de correlação de forças para garantir o encaminhamento político e econômico do país. Então, é nesse contexto, é a partir desse contexto que nós temos o recorte a partir da década de 1930. Então, nós tivemos, em 1999, a eleição de Júlio Prestes, que não chega a assumir devido ao golpe de Getúlio Vargas em 1930. Então, quem assume o poder é Getúlio Vargas. E ele permanece no poder até 1945. Então, Getúlio Vargas, esse que tem como base um projeto de desenvolvimento nacionalista. Ele quer que o país deixe de ter aquela base oligárquica e agrária e passe, então, a se inserir num contexto de industrialização. No entanto, a base desse governo é uma base nacionalista. Então, é nesse contexto que nós iniciamos as discussões da educação de 1930 a 1964. E no quadro, nós temos a seguinte citação, que as transformações ocorridas nos governos de Getúlio Vargas, depois passando para Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, decorreram em intenso desenvolvimento industrial, a busca, a corrida pela transformação, que o Brasil deixasse de ser um país agrário e passasse a ser um país industrial. E num contexto, e todo esse movimento, essa corrida, ele se desenvolve num contexto de democracia restrita, que exigiu uma política educacional coerente com os projetos de desenvolvimento em curso. Então, se nós tivemos com o golpe em 1930, que ficou conhecido como a Revolução de 30, que é o momento em que Getúlio Vargas assume o poder com esse projeto nacionalista e que vai até 1945, quando nós temos, então, logo em 1956, a chegada de Juscelino Kubitschek no poder. Enquanto Getúlio Vargas ele tinha essa base nacionalista, Juscelino Kubitschek ele ficava dividido entre essas bases nacionalistas e também quanto ao desenvolvimento ligado ao capital privado, ao capital nacional e internacional. E depois nós tivemos em 1961 João Goulart no poder. E ele representa e ele retoma com muita força o projeto de desenvolvimento nacionalista de Getúlio Vargas. E o que toda essa correlação de forças vai responder na educação brasileira? Se estamos pensando na passagem de um país de base agrária para um país que se inicia, se insere num processo de industrialização, qual é a centralidade de discutir a educação? Será que a educação tinha centralidade? Será que antes do Brasil República, como que era a educação?
A educação era uma educação pensada para todos ou uma educação pensada para a elite? Então é a partir da década de 30, mais precisamente com o movimento da Escola Nova ou dos reformadores da educação em 1932, é que a educação ela passa a ser pensada num contexto de garantir educação para todos. Porque embora antes tinha-se a educação como um direito de todos os cidadãos, quem será que eram os cidadãos? Será que sempre o cidadão teve essa conceituação de hoje, todos, direito, deveres de todos? Ou será que antes os cidadãos eram a elite, era a classe hegemônica, eram os detentores de propriedade? Quem será que eram os cidadãos antes? Quem que eram os cidadãos no período do Brasil colônia? Quem que eram os cidadãos no Brasil império? Então são essas discussões, são essas percepções que é importante que você, graduando, que você, futuro professor, tenha, no sentido de sempre buscar garantir uma educação para todos. Nesse sentido, no quadro, nós temos o período de 1932, que nós tivemos o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que defendia a educação pública, gratuita, obrigatória e laica, sem a interferência da Igreja Católica, sem interferência de religião, e que preparasse as novas gerações para as mudanças que estavam em curso no país. Então essa era a defesa do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Em contrapartida, como resultado dessa luta por projetos educacionais, em 1934 nós tivemos a fundação da Confederação Católica Brasileira, que defendia a educação baseada em seus valores religiosos, acreditando que o verdadeiro ensino seria aquele ensino de base necessariamente cristã. Então, olha, assim como há no contexto econômico, no contexto político um embate, há também no contexto educacional. Então, enquanto nós tivemos, em 1932, o Manifesto da Escola Nova, defendendo a escola laica, sem interferência da religião, gratuita para todos, de qualidade, em contrapartida, nós tivemos os católicos fazendo a sua defesa. A defesa de que uma educação verdadeiramente de qualidade se constituía em bases cristãs. Então, olha esses embates. E será que hoje é diferente? Será que hoje nós ainda temos esses embates, essa luta por esses projetos educacionais distintos? Continuando, e nesse sentido nós tivemos em 1942 e 1946 reflexo da resistência dos reformadores da educação, dos pensadores da Escola Nova. Nós tivemos nessas leis orgânicas algumas garantias conquistadas, como o ensino supletivo para diminuição do analfabetismo, a organização da carreira docente e da regulamentação dos cursos de formação docente, o estabelecimento dos cursos secundários, ou que hoje nós conhecemos como ensino médio, que passaram a ter duração de 4 anos, no ginásio, e de 3 o colegial, e daí se dividia em científico e clássico. E olha um importante dado. 1961, a promulgação da nossa primeira LDB. Olha como é complexo o contexto da educação brasileira. Nós tivemos então em 1932 a luta dos manifestos dos pioneiros da educação nova. Nós tivemos essa luta por garantia de educação gratuita, laica para todos. E olha quando nós tivemos uma lei de diretrizes e bases para a educação nacional só em 1961. Você sabe, aluno, quanto tempo essa LDB ficou em tramitação? 13 anos e meio. Então tem alguns autores, como Saviani, que vão dizer que ela é uma lei que já nasceu velha. Ela ficou por 13 anos e meio em tramitação. Por quê? Justamente por esses embates de interesses.
esses embates entre os reformadores e os conservadores da educação. Então, nós tivemos em 1961 a promulgação da LDB, que mesmo ainda entre embates, vem trazendo princípios da educação gratuita, mas também estabelecendo o ensino religioso como obrigatório. Então, temos em 1961 a promulgação da LDB, mas logo em 1964 nós já tivemos o golpe militar. Será que a educação ela conseguiu avançar nesse período? Como que ficou esse período? São essas as relações, as conexões que nós precisamos ir realizando. Nesse conceito que vai discutir a educação brasileira de 1964 a 1988, então nós temos em 1964, com o golpe militar, a implantação do regime militar no país, um regime que vem marcado por toda a repressão, que vem marcada por prisões, por assassinatos, por exílio, até o período de abertura política na década de 1980, que vai gerar em 1988 a promulgação da nossa Constituição, a nossa Constituição que é conhecida como a nossa Constituição cidadã. E logo nós trataremos por que ela traz esse princípio de Constituição cidadã. Então, no quadro, nós temos que o golpe militar de 1964, depois o presidente João Goulart, aquele que retoma o nacionalismo do Getúlio Vargas, e ele origina, então, a ditadura civil-militar, que vai durar até 1985. E o que será que esses princípios com o golpe militar, o que será que isso vai refletir na economia, na política, na educação? Como será? Aonde que fica o papel nesse processo? Onde é que fica o cidadão? Onde é que ficam os direitos sociais nesse período da ditadura militar? Então, nós tivemos o golpe militar em 1964, que foi um período que durou até 1985. É um período que, se tratando de desenvolvimento econômico, ele gera o que alguns autores trazem como um milagre econômico. O Brasil fez um boom em desenvolvimento com base em investimento privado, um desenvolvimento com base em recursos nacionais e internacionais. Então, durante a ditadura militar, nós tivemos todos esses conceitos, todo esse desenvolvimento econômico. Mas aonde é que ficam os direitos sociais? E a educação? Onde é que fica a educação nesse período do regime militar? A educação, assim como a cultura, ela passa por um momento de repressão, assim como todo segmento social no período da ditadura militar. Então, repressão, até hoje é comum nós ouvirmos em jornais o encontro de ossadas de pessoas desaparecidas no período da ditadura militar. Porque durante a ditadura militar, todo aquele que contrapunha os ideais do governo eram exilados, eram repreendidos, eram até assassinados, todos aqueles. E esse reflexo, o reflexo dessa ditadura militar, desse contexto militar, ele não se restringe apenas no campo político ou no campo econômico. Ele chega também no campo educacional. Quantos professores, alunos, se vocês perguntarem para algum conhecido de vocês que estudaram nesse período, muito provavelmente eles vão poder contar para você, aluno, toda a repressão, toda a situação que gerava o desenvolvimento
de uma sociedade que tinha que estar de acordo com os planos desse governo. Então, todo o exílio, todos aqueles, sejam professores, alunos, artistas, todos aqueles que não estavam de acordo com o desenvolvimento do governo, sofriam alguma sanção. Vocês podem pesquisar quantas músicas nós temos que foram elaboradas no período de ditadura militar e que trazem um duplo sentido. Eles queriam denunciar essa sociedade, no entanto, eles passavam por repressão. E nesse sentido, eles usavam termos pejorativos que dessem um duplo sentido para poder denunciar essa realidade. Então, é toda essa conjuntura que vai envolver o desenvolvimento da educação no período de 1964 até 1985, quando dá-se início à abertura política. Momentos antes, com o fortalecimento dos movimentos sociais, mas que a ditadura, precisamente, ela vai até 1985. E continuando no quadro, nós temos aqui a discussão da década de 70. Então, a década de 70, ela traz o milagre econômico. O que traz o milagre econômico? Nesse período, há o crescimento do PIB e a diversificação do parque industrial, o que requeria a formação rápida de mão de obra qualificada. Então, vamos pensar um período de ditadura militar, um período de milagre econômico, desse grande crescimento do PIB, desse grande desenvolvimento da industrialização. E como é que se dá esse contexto? Como é que se dá esse desenvolvimento? Então, vamos pensar um período de ditadura, um período de regime opressor, com grande crescimento industrial. Como é que vocês pensam que vai se dar o desenvolvimento da educação escolar nesse período? Qual será que é a base, a fundamentação da educação no desenvolvimento do período do regime militar? Será que é uma educação conservadora, uma educação tecnicista, uma educação nova? Para onde é que foram os princípios dos defensores da Escola Nova de 1932 nesse período de ditadura militar? O que foi necessário para a sociedade brasileira retomar o projeto de desenvolvimento educacional que estava sendo construído antes dessa ditadura? Quais foram os movimentos, quais foram as ações necessárias para esse momento? Olha quantas reflexões são necessárias para nós pensarmos a educação no período de 64 a 1988. E no quadro nós temos ainda que o fim da ditadura em 1985, a década de 1980 considerada por muitos pensadores como a década perdida, porque nós tivemos um milagre econômico, mas a década de 80 nós passamos por um momento de grande recessão, justamente por esses investimentos impensados durante a ditadura militar. Nós tivemos em 1970, o mesmo período do milagre econômico, nós tivemos também a crise do petróleo. E como é que todas essas relações, elas se constituem ou se convergem no sentido de pensar a educação nesse período? Então, são esses os conceitos, até chegarmos necessariamente à Constituição de 1988. Então, são esses os conceitos, ao mesmo tempo um governo que reprimia, um governo que implantava todas as suas ações à base da coerção, à base da violência, um governo que apresenta um período considerado um milagre econômico de grande crescimento, de grande desenvolvimento industrial. E nós temos também um período de grande recessão. Olha quanto o Brasil ele se apresenta nesses embates de interesses, embates que cada governo chega e faz aquilo. E onde será que fica o pensamento do bem comum, o bem da sociedade como um bem comum e coletivo?
Nesse conceito, que discutiremos necessariamente a educação no período militar, nós temos como base esse governo que implanta todas as suas ações com base na força, na violência, na repressão, no exílio. Um governo que não media esforços para implantar os seus interesses. Um governo que há um período de crescimento da industrialização, de crescimento econômico. E quais eram as demandas que se faziam necessárias nesse período, no período da ditadura militar? Será que era uma educação para formar cidadãos críticos, pensantes? Ou será que era uma educação para formar mão de obra restrita para executar os serviços nas fábricas? Como será que se dava a educação nesse período do regime militar? No quadro, nós temos que a repressão ela não se limitou aos políticos, atingindo também professores e estudantes. Entre os caçados e exilados estavam Celso Furtado, Paulo Freire. Então, olha aqui, prova de que toda essa movimentação do regime militar não ficou restrito ao contexto político e econômico. Toda essa violência, ela chega também no contexto da educação escolar. Olha, Paulo Freire, um grande representante da educação popular brasileira, um grande autor, referência para os desenvolvimentos pedagógicos, foi exilado no período da ditadura militar. Por quê? Porque ele tinha uma defesa que contrariava o governo militar. E continuando especificamente sobre a educação no período militar, nós temos uma educação que é desenvolvida a partir do princípio técnico, uma educação tecnicista, que se constituía em adequação da educação às exigências ou às necessidades da sociedade capitalista e industrial, e educação voltada ao trabalho e não ao conhecimento amplo. Então, olha como se dava a educação nesse período. Uma educação fundamentada na técnica, uma educação que não formava criticamente. E nesse período, para que estudar sociologia? Para que estudar filosofia? Quando o necessário era apenas aprender a desenvolver uma função dentro da fábrica. E para quem será que sobrava o desenvolvimento dessas funções na fábrica? Será que era para todos? Será que era para a classe dominante? Será que era para os detentores dos meios de produção? Ou será que essas funções no chão da fábrica, que exigia apenas uma formação técnica, ficava destinada justamente aos filhos da classe trabalhadora? O que você, aluno, pensa? É claro que essa formação tecnicista, essa formação para o trabalho fabril, ela ficava destinada, propriamente dita, aos filhos da classe trabalhadora. É muito cômodo. Nós temos um país precisando se desenvolver industrialmente, nós temos vários filhos da classe trabalhadora precisando se formar, precisando se inserir nesse contexto do trabalho, desse trabalho laborativo e não do trabalho ontológico como forma de formação humana mais ampla. Então é muito válido para o governo. Então ele desenvolve uma educação técnica, uma educação racional para cumprir funções, racional para cumprir ordens dentro da fábrica. Não precisava formar seres pensantes. Para quê? Precisava formar trabalhadores adestrados para desempenhar as suas funções da melhor forma possível, garantir o desenvolvimento da sociedade capitalista, garantir o desenvolvimento da industrialização brasileira. Olha como todo esse contexto político, social e econômico mais amplo, eles vão se encaixando no sentido do desenvolvimento da educação. E será que esses princípios, como será que eles influenciam a educação no contexto atual? Será que o desenvolvimento da nossa educação na atualidade, será que tem como base, será que tem algum princípio ligado
a educação nesse período tecnicista, a educação nesse período do regime militar? Continuando, no quadro nós temos alguns termos de como a educação ela se realizou no período militar. Então ela foi pautada na falta de recursos. Investir na educação não era investir, era gastar em educação. Nós tivemos, olha aqui, a intensificação da elitização das escolas privadas. A elite nas escolas privadas. Por quê? Para os pobres, para a classe trabalhadora, restava a formação técnica. Nós tivemos ainda a realização de conferências educacionais, mas na década de 1980, que vem contrapor o quê? Que vem contrapor justamente todo esse desenvolvimento da educação no período do regime militar. Nós tivemos ainda, por parte do governo, essa desobrigação com a profissionalização, uma profissionalização crítica, mas nós tivemos a ênfase na profissionalização de mão de obra barata para desempenhar os papéis nas fábricas. E nós tivemos também, nesse período de embate, iniciativas de governos estaduais opositores do regime militar. Então, olha como esse cenário, como essa conjuntura de embates, como essa conjuntura de luta por poder, como ela vai se constituindo. Então, ao mesmo tempo que no governo federal, no regime militar, tem-se essa intensificação da profissionalização maciça, que gera o quê? Gera a elitização da escola privada. A elite, ela não queria formar os seus filhos para o chão da fábrica. A elite queria formar os seus filhos para ocupar os cargos mais abastados da sociedade. Então, nós temos esse processo de intensificação da técnica, da racionalização, da profissionalização em massa para atender essa demanda, essa mão de obra da fábrica. Ao mesmo tempo, nós temos governos estaduais opositores ao regime militar, mais precisamente a partir da década de 80, dos anos 80, fazendo mesmo a oposição, a resistência a esse desenvolvimento educacional que se estava sendo realizado no contexto da ditadura militar. Quais serão essas implicações para o contexto atual? Será que há? É nesse sentido que você, aluno, que você, graduando, futuro professor, precisa ir estabelecendo essas conexões junto aos fundamentos históricos da educação. É lógico que a história da educação ela tem muito mais princípios, argumentos a nos oferecer. Mas algumas correlações com a educação são necessárias para compreender a educação na atualidade e, a partir daí, propor um novo projeto de educação. A primeira situação-problema, ela tem como tema a educação brasileira a partir da Constituição de 1988. Então, se nós temos um embate que vem desde a década de 1930, quando a educação, a partir dos movimentos dos reformadores da educação, ela começa a ganhar espaço como discussão de uma educação pública, gratuita, laica, para todos. Em 1961, nós temos a nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que durou 13 anos e meio de tramitação. Aí nós tivemos logo em seguida, em 64, o golpe militar, que instaurou o regime militar. Nós tivemos em 1980, na década de 80, o período de redemocratização do país, de reabertura política. E como é que nós podemos pensar a educação na Constituição de 1988? Então, no quadro, nós temos alguns princípios que vão reger a educação brasileira a partir da Constituição de 88. Nós temos o estabelecimento da educação como um direito de todos, dever do Estado,
Olha aqui, dever do Estado e da família. Olha o termo que vem primeiro, o Estado mantenedor da educação. Não que não seja dever da família, mas primeiramente é dever do Estado. A educação obrigatória dos 7 aos 14 anos e agora em 2019 ela é alterada, obrigatória dos 4 aos 17 anos. Nós tivemos também um período com a Constituição de 88, a valorização dos profissionais da educação e também o estabelecimento da gestão democrática como um princípio norteador da educação. Então, olha, quantos avanços nós tivemos na educação a partir da nossa Constituição de 88. Mas será que isso se efetiva na realidade? Será que essa relação, ela se efetiva nesse contexto? Como é que será que o Thomas, lá na escola dele, está conseguindo apreender esses conceitos históricos? Como será que o Thomas, lá no seu estágio, será que ele está conseguindo perceber essas garantias da Constituição de 88 lá na escola que ele está estagiando? Será que esses princípios eles se fazem vigentes ainda hoje na sociedade? A Constituição de 88 é a Constituição vigente, mas será que os princípios na atualidade estão presentes nesse momento histórico, nesse momento conjuntural da nossa sociedade brasileira? Então, são alguns argumentos para nós irmos pensando essa relação no contexto da educação. E agora, eu tenho no quadro um momento em que eu quero que você envie as suas dúvidas e as suas contribuições. Mas para isso, eu apresento o seguinte questionamento no quadro. As disputas em torno do projeto de desenvolvimento político, econômico, social expressam-se também sobre as políticas educacionais. Ao longo da história da educação pública versus educação privada, financiamento público exclusivo para a educação pública versus financiamento público para a iniciativa privada, educação laica versus educação católica, educação tradicional versus perspectivas pedagógicas, marcaram os debates educacionais. E diante do exposto, na atualidade, qual é a conjuntura da educação brasileira? O que é que você, aluno, entende? Diante de todos esses embates de luta entre o financiamento público versus financiamento público para instituição privada, educação laica versus educação religiosa, o que é que você pensa? Qual que você pensa, analisando a conjuntura atual da educação brasileira, qual é o projeto educacional que você acha que está em curso? Um projeto conservador, um projeto progressista, um projeto que visa a transformação ou um projeto de manutenção da sociedade? Eu vou ficar aqui aguardando a sua participação ansiosamente.
É sempre muito bom ouvir você, aluno, e eu tenho aqui algumas contribuições. Contribuições do Polo de Vitória da Conquista. Então, diz o seguinte, que hoje nós temos uma educação calçada em vieses ideológicos que se julgavam superados após a queda do Muro de Berlim. Direita versus esquerda, comunismo versus capitalismo. Nós tivemos também uma contribuição do Polo de Santa Luzia, que acha que atualmente a educação visa que ela seja capaz de mudar a sociedade. Então são contribuições riquíssimas, são contribuições que a partir da sua leitura, aluno, você consegue compreender qual é o projeto de educação que se faz vigente na sociedade atual. E neste momento da aula nós vamos começar a chegar mais na contemporaneidade discutindo a educação. E no final da aula eu aguardo novamente a sua contribuição. Nesse conceito, nós temos a discussão de Constituinte e Constituição de 1988. Então, nós tivemos o período da ditadura militar até 1985, de 64 a 85. No entanto, em 1982, já iniciaram-se movimentos em defesa das diretas já começaram movimentos da população brasileira, a organização de movimentos sociais, no sentido de questionar e no sentido de discutir as bases do desenvolvimento da sociedade que se desenvolviam naquele período militar. E isso resulta, em 1986, na formação da Constituinte, e mais precisamente, em 1988, na promulgação da nossa Constituição brasileira. A nossa Constituição, que é considerada a Constituição cidadã, justamente por apresentar princípios que considera o cidadão, aquele de direitos e deveres. Uma Constituição que traz os princípios da garantia dos direitos sociais. Mas será que esses princípios eles são garantidos na atualidade? Eu sempre digo para os meus alunos que todos deveriam ler inteiramente a Constituição Cidadã, a nossa Constituição de 88, sem pular um parágrafo que seja, porque se nós cidadãos soubéssemos cobrar aqueles princípios que estão lá na nossa Constituição de 88, certamente nós teríamos outras relações de sociedade, nós teríamos outras relações de trabalho, nós teríamos outra educação, nós teríamos ainda outros direitos como saúde, moradia, segurança garantidos. Porque todos esses princípios, eles estão garantidos lá na nossa Constituição Cidadã. No entanto, nem todos são discutidos, nem todos são garantidos. Nós temos que considerar a quantidade de emendas constitucionais que a nossa Constituição sofreu nos últimos anos. Por que será essas emendas? Será que é no sentido de garantir, de suprimir os direitos que nós já tínhamos garantidos lá na década de 88? Então, no quadro, eu vou apresentar para vocês que o Brasil, ele retomou as discussões democráticas com forças, e direitos fundamentais do cidadão, sistema de governo, direitos trabalhistas e previdenciários, monopólio estatal do petróleo, reforma agrária dos direitos sociais, incluindo o SUS. Olha o SUS aqui, lá na Constituição de 88. Modelo de previdência social, financiamento da educação, todos esses eram termos e são termos que estão lá na nossa Constituição Cidadã. São termos que se fazem presente lá, são garantias. Mas como é que os nossos governos têm trabalhado no sentido de garantir, no sentido de fazer essa garantia? Será que eles garantem? Olha a discussão que nós tivemos recentemente sobre o fim do Sistema Único de Saúde, uma garantia lá da Constituição de 88 que garante saúde para todos. Onde é que nós, a sociedade brasileira, a classe trabalhadora, precisa resgatar força para resgatar esses princípios da Constituição de 88? Então, continuando no quadro,
como estamos tratando na educação, especificamente, a Constituição ela aumentou os investimentos obrigatórios em educação, que passaram do mínimo de 13 para 18 dos impostos da União e se mantiveram em 25% dos estados e municípios, o maior percentual de toda a história do país. Então, olha, garantia de investimento nós temos na nossa Constituição. Então, a Constituição prevê que a União ela aplique em educação 18%, os estados e municípios 25%. E será que isso se efetiva em termos de investimento na educação brasileira? Será que nós temos esse percentual sendo investido? Se nós tivéssemos exatamente esse percentual sendo investido, a nossa educação, o financiamento da educação não seria um problema para a nossa educação brasileira. Então, olha como precisamos pensar esses princípios. Continuando no quadro, eu vou apresentar para vocês o artigo 205. Olha o que o artigo 205 dessa Constituição Cidadã nos diz, que a educação, direitos de todos, dever de quem mesmo? Do Estado. O Estado vem primeiro, o Estado deve ser o mantenedor. Dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Olha o que nos diz o artigo 205 da nossa Constituição. Olha que artigo mais completo. A educação, direito de todos, dever do Estado e da família, que deve formar o pleno desenvolvimento da pessoa e também para a sua inserção no mundo do trabalho. Será que nós temos a educação garantida para todos? Garantia nós temos, porque nós temos uma lei que garante a educação para todos. Será que nós temos condições de acesso para todos? Será que todos têm o mesmo acesso de estar numa educação pública, gratuita, laica e de qualidade? Como será que se estabelecem essas relações? E continuando, nós temos então o artigo 206, um artigo também importante para um professor conhecer, que nos diz que o ensino será ministrado com base nos princípios de igualdade, de liberdade, de pluralismo de ideia. Olha o sucateamento que estão sendo realizadas nas instituições de ensino superior públicas. Mas está garantido na Constituição o direito de pluralismo de ideia. Ideia numa escola, universidade, não é lugar de promover ideologia de classe dominante, mas é um lugar de pluralismo de ideias. Está garantido na Constituição. Então, olha como nós precisamos fazer essa reflexão. E continuando, nós temos ainda como princípios a gratuidade do ensino público, a valorização dos profissionais do ensino, dos professores. Nós temos ainda o princípio da gestão democrática no ensino público e também as garantias do padrão de qualidade. Olha quantos princípios nós temos garantidos na nossa Constituição. E será que todos esses princípios, eles se fazem presentes no desenvolvimento da nossa educação? Então, o artigo 205 e artigo 206, para você, um futuro professor, um licenciado, é muito importante que você tenha conhecimento. Porque olha o que nos diz a nossa Constituição e olha o que de fato nos é realizado nesse contexto. Então, nesse conceito que vai discutir a educação brasileira nos governos Collor e FHC, nós temos já o contexto da promulgação da Constituição de 88 e nós temos um duplo movimento. Enquanto nós temos esse período de reabertura política no país na década de 80, a promulgação da nossa Constituição Cidadã, a garantia de direitos sociais, no movimento em contrapartida, nós temos a chegada da década de 90, marcada pelo aprofundamento das políticas neoliberais,
E o que é que essas políticas neoliberais elas vão ocasionar na nossa educação, na nossa conjuntura política, social, econômica? Então, no quadro, nós temos no cenário nacional o período de redemocratização do país e no cenário internacional e também nacional, nós temos o aprofundamento das políticas neoliberais. Essas políticas neoliberais que elas chegam justamente para os países em desenvolvimento. Então, nós temos um sistema capitalista tentando se reestruturar e garantir o desenvolvimento das suas bases capitalistas, liberais. Então, ela se desenvolve por meio das políticas neoliberais, que necessariamente para os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, elas vão chegar mais precisamente com o Consenso de Washington, em 1990, que muitos autores tratam como um pacote terapêutico que chega para esses países em desenvolvimento. E é justamente nesse cenário que a educação, aí ela passa a ser objetivo do governo. Ela passa a ser objetivo do governo para apaziguar a pobreza crescente, fruto desse sistema capitalista desigual. Ela passa para poder garantir, ela passa a ser interesse do governo para poder garantir a manutenção do status quo da sociedade. Então, olha quantas reflexões se fazem necessárias nesse sentido. Continuando, nós temos então, sobre o Consenso de Washington, que ele previa disciplina fiscal, redução de gastos públicos, reforma tributária, abertura comercial, investimento estrangeiro direto com eliminação de restrições, privatização das estatais, desregulamentação, afrouxamento das leis econômicas e trabalhistas. Então, olha só, como tudo é muito amarrado, como tudo parece ser muito distante, mas está muito próximo. Nós temos isso lá em 1990. Nós temos o Consenso de Washington. E lendo as linhas, as diretrizes orientadoras desse Consenso de Washington, parece que é hoje. Afrouxamento das leis trabalhistas, privatização das estatais. Parece que nós estamos pensando o contexto atual, o contexto contemporâneo no desenvolvimento das políticas econômicas. Então, olha como tudo vai se amarrando. E nós temos em contrapartida a década de 80, a reabertura política. Nós temos já na década de 1990 o aprofundamento dessas políticas neoliberais no país. E continuando, nós temos então o Fernando Collor, que ele vai de 1989 a 1982. Ele se elege com um discurso liberal, fim dos marajás. Olha como era tratado o funcionário público, marajás. Será que isso é verdade? Redução do Estado, privatização das estatais e prioridades do mercado no combate à inflação. Sendo muito questionado, nós temos em 1993, quando Itamar Franco assume no lugar do Collor, que vai de 1993 a 1994, e daí nós temos a implantação do Plano Real. E quem é que estava como base do Plano Real? Fernando Henrique Cardoso, que tem a sua participação nesse Plano Real. E quem é o próximo presidente do governo brasileiro? Fernando Henrique Cardoso, nosso governo FHC. Então, olha como tudo vai fazendo sentido e vai se amarrando quando nós vamos pensando no direcionamento da educação. E continuando, nós temos ainda, então, a chegada do Fernando Henrique ao poder. Ele fica 2 mandatos, ele fica até 2002 como presidente do nosso país. E apesar do PSDB nascer de um partido de centro, com o nome centro-esquerda, social-democracia, logo ele abraçou as ideias liberais. E daí, nesse período do governo Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos também a reforma do aparelho do Estado. Aonde é que a reforma do aparelho do Estado, ela traz, o que é que essa reforma do aparelho do Estado, ela traz? Esse deslocamento do papel do Estado como mantenedor desses direitos sociais, e ele passa a ser o gerenciador das políticas.
o Estado não mais como mantenedor, mas como gerenciador das políticas sociais, de saúde, de educação, de segurança, de moradia. E nesse mesmo período, em 1996, pensando já num contexto mais propriamente dito, no contexto das políticas educacionais, nós tivemos a promulgação da nossa Lei de Diretriz e Base, a nossa lei vigente, que é lá de 1996. Ela durou 8 anos e meio de tramitação, ela também é fruto de um embate entre projetos de pessoas que defendiam uma educação transformadora, mas também de representantes de uma educação mais utilitarista, que servisse como base para o desenvolvimento capitalista. Essa é a nossa LDB. Essa LDB que foi aprovada lá no dia 20 de dezembro de 1996, já no período da noite, para não possibilitar resistências. Então, nós temos no quadro que a proposta mais progressista defendida pelas entidades e pelos docentes, elaboradas pelo professor Dermeval Saviani, foi derrotada pela proposta que o governo representava um profundo retrocesso político e pedagógico na organização da educação escolar brasileira. Então, isso, quem nos diz, é Moraes, esse embate, essa luta, né? Essa luta por poder, essa luta por hegemonia. Então, nós temos lá o professor Dermeval Saviani fazendo a sua luta, a sua defesa, e o governo que apresenta um projeto totalmente contrário àquele da luta dos professores, dos educadores. E será que na contemporaneidade nós temos algum documento aprovado dessa forma? Então, são princípios para pensarmos. E continuando, nós temos ainda aqui que a educação brasileira nos governos Collor e FHC criou o Fundef, que é o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que depois foi substituído pelo Fundeb. Ele teve a ênfase na formação técnica desarticulada com a formação geral e também teve o aumento de instituição privada, mas teve também a aprovação do Plano Nacional 2001-2010. Então, o Plano Nacional ele já era previsto lá na Constituição de 88 e na LDB, e ele é aprovado em 2001. Então, olha no Brasil como todo esse contexto de tramitação ele demora, e ele demora porque justamente por esse debate, esse embate que há entre interesses de classes distintas. E daí nós podemos retomar o conceito de luta de classes em Marx. Olha como os conceitos eles vão se fazendo necessário para a nossa formação enquanto professor. E continuando, nós temos já num período mais recente a educação brasileira nos governos Lula e Dilma. Então, nós tivemos em 2002 a eleição do presidente Lula, um presidente que representa o Partido dos Trabalhadores, que traz, além do nome do seu partido, ele trazia também no contexto da sua eleição esperança para essa classe trabalhadora. Então, no quadro, nós temos que ele foi eleito em 2002 representante do Partido dos Trabalhadores. Ele trazia como eixo do seu governo políticas sociais para a redução da pobreza e desigualdade. E no período do governo Lula, o país ele apresentou altos índices de crescimento econômico. Então, nós temos um governo que chega ao poder levantando uma bandeira de redução da pobreza crescente desde a década de 1990, do aprofundamento dessas políticas neoliberais. Então, nós temos um governo que ele traz uma bandeira de redução da pobreza, da desigualdade, e que, de certa forma, ele promove. Ele não rompe com as bases neoliberais. No entanto, ele avança no sentido de promover políticas sociais para a sociedade brasileira. O nosso presidente Lula, que ficou por 2 mandatos no governo, até a chegada da nossa presidenta Dilma, nossa primeira mulher para o cargo na sociedade brasileira, e que ela fica por 1 mandato e meio até o impeachment em 2016, que alguns autores vão tratar como golpe, como, por exemplo,
Celso João Ferretti, ele traz que foi um golpe. O impeachment de 2016 foi um golpe parlamentar, um golpe militar, um golpe parlamentar e midiático que depôs a nossa presidente Dilma do poder. Então, essas são algumas correlações que se fazem necessário para pensar a educação nos governos Lula e Dilma. Continuando no quadro, nós temos especificamente sobre o governo Dilma. Ela foi eleita em 2010, também representante dos partidos dos trabalhadores, primeira mulher eleita no cargo. Ela foi reeleita em 2014 e afastada pelo processo de impeachment em 2016. Então, esse é o quadro que nós temos para pensar a educação nos governos Lula e Dilma. Essa é a conjuntura que nós temos. Nós temos a década de 1990 pautada pelo aprofundamento das políticas neoliberais. Nós temos ainda em contrapartida também a chegada do governo Lula ao poder, trazendo grandes esperanças para a classe trabalhadora brasileira. Nós tivemos políticas implementadas, aí nós tivemos a chegada do governo Dilma para dar prosseguimento ao governo Lula. No entanto, o período de governo da nossa presidenta Dilma ela é marcada por mais embates, por mais lutas de correlação de forças do que no governo Lula. E é nesse contexto que nós precisamos pensar o desenvolvimento da educação brasileira, nesse período, no período dos governos Lula e Dilma. Então, no quadro, nós temos alguns dos princípios desenvolvidos sobre a educação, alguns destaques do campo educacional no período dos governos Lula e Dilma. Então, nós tivemos em 2007, se na década de 1990, pelo FHC, foi criado o Fundef, em 2007, o governo Lula transforma em Fundeb, porque abarca toda a educação básica, não mais o ensino fundamental, como era antes no governo FHC. Então, nós tivemos, em 2007 também, a criação do Plano de Desenvolvimento Educacional, o nosso PDE nacional, que trata o Plano de Desenvolvimento Educacional. Nós tivemos em 2009 a aprovação da Emenda Constitucional 059. Qual que é essa emenda? Essa emenda é que amplia a obrigatoriedade da educação básica, que antes era dos 7 aos 14 anos. Com a Emenda Constitucional de 2009, ela passa a ser dos 4 aos 17 anos e vai compreender nesse período a educação infantil e também o ensino médio. Então, esses são alguns destaques no campo educacional, mais precisamente no governo Lula. Mas nós tivemos também no governo Dilma, nós tivemos a aprovação do Plano Nacional de Educação 2014-2024. Muitos de vocês podem lembrar as conferências nacionais de educação promovidas para debater o Plano Nacional de Educação. Depois de muita discussão de base municipal, estadual, nacional, aí temos o nosso Plano Nacional de Educação 2014-2024 aprovado. E no quadro, nós temos ainda como um avanço, nós tivemos a ampliação do acesso ao ensino superior por meio do ProUni e do FIES. Então, nos governos Lula e Dilma, nós tivemos avanços em se tratando da educação. Nós tivemos todas essas correlações. Nós tivemos um significativo aumento do número de matrículas na educação superior, tanto na educação superior pública quanto na educação superior privada. Nós tivemos programas como o ProUni e o REUNI, no sentido de reestruturação das universidades públicas, o ProUni e o FIES no sentido de promover o acesso da classe trabalhadora à instituição de educação superior, mesmo que privada. Então, nós tivemos avanço. Mas qual é a principal crítica nos governos Lula e Dilma?
é porque por mais que eles tiveram grande desenvolvimento no sentido da garantia dos direitos sociais, principalmente na educação, eles não rompem com esse desenvolvimento, com esse encaminhamento neoliberal, essa movimentação dos organismos internacionais. Eles acabam fazendo uma política de coalizão de classes. Eles promovem avanços para a classe trabalhadora, mas eles não rompem com a classe hegemônica, com o empresariado brasileiro. Então, eles fazem esse movimento de coalizão de classes. E agora, a nossa situação problema, o governo Lula. A nossa situação problema traz o sentido. Se fosse para você analisar o governo Lula, ele traz continuidades ou ruptura em relação ao governo FHC? O que será, a partir das discussões realizadas até o momento, o que nós podemos pensar? O governo Lula, ele traz continuidades ou rupturas em relação ao governo FHC? O nosso governo Lula, que vem com uma roupagem de uma política social, uma política que pensasse na classe trabalhadora, o governo FHC, que entra num período de aprofundamento das políticas neoliberais, e no seu governo ele faz esse desenvolvimento. Como é que nós podemos pensar essa relação? Então, no quadro, nós temos alguns princípios que, para fazer essa discussão, nós precisamos pensar no contexto político, social e econômico, não só nacional, mas mundial. Nós temos que pensar que tanto no governo FHC quanto no governo Lula nós tínhamos dois partidos políticos em embate, o PSDB e o PT. Nós tivemos, ao mesmo tempo, privatização da educação, corte de gastos públicos, porque a educação ela não é vista como investimento, mas como um gasto. E nós tivemos, aqui mais precisamente no governo FHC, e já no governo Lula nós tivemos a ampliação da obrigatoriedade da educação básica, do Fundeb, da ampliação do acesso ao ensino superior. Então, esses são alguns argumentos para que possamos pensar essa relação. Avanços ou retrocessos? O que é que cada governo avança ou retrocede? Nessa discussão, nós temos, então, mais precisamente até o governo Dilma, mas nós podemos fazer algumas inferências no governo Temer, que, a partir que ele assume o poder com o impeachment da presidenta Dilma, ele traz uma política já que se demonstra mais conservadora. Nós podemos problematizar a emenda constitucional 095, que traz o corte dos gastos públicos com a sociedade, com os custos sociais, e isso reflete também na educação, é o congelamento dos gastos públicos com os direitos sociais. Isso já no governo Temer. Aí nós temos a chegada do governo Bolsonaro, nosso atual governo. Como é que as relações estão se dando nesse atual governo? Então, todas essas relações é preciso que o futuro professor possa fazer para que ele consiga atuar na sala de aula. Né? Será que a escola ela está desconectada da sociedade ou ela é conectada com a sociedade? Como é que se dá essa relação? Então, são essas discussões que nós precisamos fazer no meio acadêmico, lá no contexto da sala de aula, lá no contexto do estagiário Thomas, que discute com o professor Marcos, que a professora Clara é mais resistente. Então, são essas discussões que nós precisamos fazer. Não é discutir em qual presidente eu ou você vota. Não é fazer essa discussão. Porque essa discussão é um direito de cada um, individual, sigiloso. Mas é discutir como é que cada governo, como é que cada conjuntura política, social, econômica, ela influencia no desenvolvimento da educação, no financiamento da educação.
Então são essas as discussões que nós temos que cravar enquanto professores, enquanto futuros professores. E neste momento eu vou ficar aqui aguardando que você envie a sua dúvida, a sua contribuição, a sua percepção desse assunto, que não é um assunto fácil, é um assunto bastante complexo para se tratar, principalmente quando nós chegamos na discussão dos governos contemporâneos. Então eu quero ouvir a sua percepção sobre esse assunto e eu vou ficar aqui aguardando ansiosamente a sua participação. Olá, como é gostoso ouvir a sua contribuição, aluno. Perceber vocês participando, vocês fazendo essa discussão que é tão cara para o contexto educacional, para a formação do professor, porém uma discussão tão necessária no sentido de formar um professor crítico, que só assim ele será capaz de formar também o aluno crítico. E eu tenho aqui uma contribuição importante do Polo de Vitória da Conquista, que vai nos dizer que os governos Lula e Dilma, eles fundam as universidades e escolas técnicas públicas. E, nesse sentido, permite acesso por meio do SISU e ProUni aos estudantes das classes menos favorecidas ao ensino superior. Realmente, foi um avanço promover, porque até 2002, 2003, eram poucos os filhos da classe trabalhadora que chegavam ao ensino superior. Porque justamente para esses sobrava as formações técnicas para desempenhar papéis nessa sociedade capitalista, para trabalhar na fábrica. E nós temos então, com políticas, olha a importância das políticas públicas. Nós temos com políticas que se deram, mais precisamente nos governos Lula e Dilma, nós temos políticas que favorecem, que promovem o acesso dessa classe trabalhadora no ensino superior.
Olha quantos avanços nós tivemos. E nós precisamos lutar para que os governos sucessores mantenham essas políticas. Seja qual for o partido, seja qual for o encaminhamento político e econômico, eles precisam manter os ganhos da classe trabalhadora, sejam eles no contexto educacional ou no contexto social da saúde. Esses ganhos, as conquistas sociais, lá da Constituição de 1988, elas precisam ser mantidas. Nós precisamos retomar lá nos princípios da nossa Constituição os nossos direitos sociais e lutar por eles, independentemente de qual governo seja. A sociedade precisa lutar pelas garantias dos seus direitos. E recapitulando, nós tivemos o encontro da aula de hoje com o tema de fundamentos históricos da educação, que favoreceu a compreensão de alguns conceitos. E no quadro, nos favoreceu pensar a educação no período militar, a educação a partir da Constituição de 1988, a educação nos governos Collor, FHC, Lula e Dilma. Então, olha como o recorte que nós fizemos nessa aula, ele focaliza mais precisamente no período militar, na Constituição de 88 e chega nos nossos governos mais contemporâneos. Então, olha a complexidade dessa aula que discute os fundamentos históricos da educação. Não é um recorte pequeno, é um recorte de em torno de quase 100 anos, vamos colocar assim, um recorte que vem discutindo tanto os princípios políticos, sociais, históricos, econômicos e como essa conjuntura ela reflete no desenvolvimento da educação, das políticas educacionais, no desenvolvimento e como essas políticas educacionais elas vão refletir precisamente lá no contexto da nossa sala de aula. Lá no contexto do nosso estagiário Thomas, que está lá inserido no contexto da sala de aula, como é que toda essa conjuntura, ela se reflete lá no contexto da nossa escola? Ela se reflete nas políticas, elas se refletem no nosso currículo e elas se refletem, propriamente dita, lá no contexto do nosso plano de aula. Lá no contexto da nossa aula, que parece tão pessoal, mas ela não é pessoal, ela é fruto de toda essa conjuntura que se dá na história, que se dá no desenvolvimento dos governos, que se dá na aprovação de políticas educacionais, de Plano Nacional de Educação, de Base Nacional Comum Curricular, que nós tivemos aprovada em 2017, também fruto de debates, de embates hegemônicos. Então, olha como todas essas relações e percepções, elas se fazem presente e se fazem necessárias na formação do professor, na formação do licenciado. Eu convido você, aluno, a fazer essas reflexões. Como é que essa conjuntura histórica e política, ela vai se refletir na sua atuação enquanto professor? Professor que deve visar sempre a transformação da sociedade e não a manutenção da sociedade desigual, tal qual como tem se configurado na atualidade.